Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but Olá, crianças. Eu sou a professora Valni e vamos para a segunda aula, tá? Na página 237. Números na representação fracionária, decimal e porcentagem. Você já aprendeu a representar numericamente a décima, a centésima e a milésima parte de um número? Divide-se o todo referência em 10, 100 ou 1000 partes iguais e considere-se uma delas. Veja novamente essa representação. O décimo. Uma unidade dividida em 10 partes iguais. Só esse bloco aqui, ó. 1/10 da unidade, ou 1/10. 1 dividido por 10 igual a 1/10. Então, 1/10 na representação fracionária, 1/10. E 1/10, 0,1, que é 1/10, que é na representação decimal, com vírgula. As duas representações, fracionária e decimal, indicam a mesma parte do todo referência ou o inteiro. O centésimo. Uma unidade dividida em 100 partes iguais, ou seja, só esse palitinho aqui, ó. 1/100 da unidade é 0,01, que é 1/100. Então, 1 dividido por 100, que é 1/100. 1/100 na representação fracionária, na fração. E na representação decimal, que é vírgula, 0,01, que é 1/100. Agora, o milésimo. Uma unidade dividida em 1000 partes iguais. Esse bloco todo, só que só essa unidade aqui, ó. Então, 1 milésimo da unidade, 0,001, que seria 1 milésimo. 1 dividido por 1000, na fração, ó, essa é a representação fracionária. 1 dividido por 1000 tem vírgula, então é a representação decimal. 1 milésimo. A fração que tem denominadores 10, 100 ou 1000 são chamadas de frações decimais. Agora vamos para a atividade 1. Resolva as atividades e deixe a sua estratégia registrada quando for o caso. Seja a fração 13 centésimos. O que significa o 100 e o 13? Como se lê essa fração? Seja o número decimal 0,13. No caso, é 13 centésimos. O que significa o 0 antes da vírgula? E o 13 depois da vírgula? Como se lê esse número? Letra C. Com base nas suas respostas aos itens anteriores, o que se pode dizer de 13 centésimos e 13 centésimos, com vírgula, no caso, números decimais? Exercício 3. Sobre os números 5 centésimos e 5 milésimos, é correto afirmar que A. Os dois números representam 5 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes? B. Os dois números representam 5 partes de um inteiro que foi dividido em 1000 partes? C. A fração representa 5 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. E o número decimal?
5 partes de um inteiro que foi dividido em 1000 partes iguais. D. A fração 5. A fração representa 5 partes de um inteiro que foi dividido em 1000 partes iguais. E o número decimal. 5 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Observe as figuras e faça o que se pede. Em quantas partes iguais a figura está dividida? Quantas partes foram pintadas? Então, vocês vão ver quantas partes foram divididas e quantas estão pintadas. Escreva a representação fracionária e a decimal da parte azul e da parte branca. Vocês lembram que o denominador é a parte de baixo, depois tem o traço fracionário e o numerador. Em quantas partes iguais a figura está dividida? No caso, essa daqui. Quantas partes foram pintadas? Aí vocês vão representar de forma fracionária e decimal, a parte verde e a parte branca. Exercício 5. Os dois quadrados têm lados de mesma medida. A. Indique as representações fracionária e decimal correspondente a cada uma das partes pintadas. Olha, nós temos 2 quadros. A pergunta é: quais representações fracionária e decimal correspondem a cada uma das partes pintadas? No caso, é essa e essa daqui. Observando a parte pintada de cada quadrado e as suas respectivas representações, o que é possível concluir? O que vocês concluem observando? Agora, faça o que se pede em cada item. A. Calcule 10 centésimos de 500 e 1/10 de 500. Compare os dois resultados. Essas frações representam a mesma quantidade? Justifique. O exercício B também é a mesma coisa. Calcule 20 centésimos de 500 e 2/10 de 500. Agora, vocês vão comparar os dois resultados. Essas frações representam a mesma quantidade? Justifique. Até mais, até a próxima aula. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah.